Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 55º encontro, ou de número 55, para quem gosta de numerais cardinais, ou LV, para quem gosta de algarismos romanos aí. Mais uma prestação de serviço aqui da C3 para vocês. Hoje temos um encontro sensacional, como sempre, mas hoje muito especial. Temos uma grande parceira aí da nossa comunidade, que é a Flora. Temos o Gabriel e o Matthew, mas vou passar a palavra para o Guilherme para ele fazer a devida apresentação. Boa noite, gente. Obviamente sem o mesmo carisma do Arthur, mas vamos iniciar os procedimentos e os trabalhos para o ano. Hoje é o nosso primeiro encontro do ano. É, já combinamos brincar e testar novos formatos esse ano, então aguardem novidades e variações. E também uma disciplina um pouco melhor de pelo menos um encontro todo mês. E em falando de disciplina, surgiu o tema e a discussão de trazer, de criar, de fazer um painel, dado que o último painel que a gente fez no final do ano passado foi um formato que ficou bem legal, aquele sobre carreiras. Fazer um painel sobre saúde e tal, e que tal não fazer sobre ciências comportamentais e atividade física, muito inspirado ou catalisado pelo último sucesso editorial das ciências comportamentais brasileiras, o livro A Cabeça do Corredor da Flora, que foi lançado no dia 1º de fevereiro. E aí também com dois super especialistas, o Gabriel Moraes, da Prefeitura do Recife, e o Matt Bass, da Map Sports, radicado no Rio de Janeiro. Não se assustem, será tudo em português. Dessa vez não vamos precisar de legenda simultânea. E vamos fazer aquela velha dinâmica do painel, cada um mostrando um pouquinho do seu ponto de vista, e depois a gente abre para perguntas, debates, comentários, etc. No caso, eu não tô eu esqueci de pedir a mini bio da Flora, então vai ser difícil ser sucinto, dado o tempo que a Flora tá e basicamente ela está envolvida em quase tudo que está acontecendo no campo no Brasil. Mas de cabeça a Flora ela já foi da Prefeitura de São Paulo, do Lab 011, ou do 011 Lab, agora, não, agora me escapa a ordem dos fatores. Ela já foi consultora e é consultora ainda, está fazendo retomou projetos com o Banco Mundial. Ela é organizadora do nosso grupo primo, que é o GEEK, que é o grupo de discussão um pouco mais acadêmico de ciências comportamentais, são os nossos primos. Ela foi uma das primeiras funcionárias e quem estruturou a área de ciências comportamentais da LIT, que é talvez o melhor caso de startup comportamental do Brasil. E ela é corredora de longas distâncias e agora autora de livro, escritora, é, juntando um pouco de tudo isso no livro A Cabeça do Corredor. Então, Flora, ah, o espaço é seu, sempre foi, mas hoje um pouco mais oficialmente. Pode começar. Bom, muito obrigada, Guilherme. E não poderia ter feito mini bio melhor que essa. Então, obrigada por recapitular aí a trajetória. E boa noite a todos e todas, especialmente aí Arthur, Flávia, Guilherme, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, e ao Gabriel e ao Mate por dividir o painel. Bom, acho que estou muito animada em poder discutir hoje esse tema, né, de ciências comportamentais aplicadas à atividade física, que é um tema que me interessa muito do ponto de vista profissional, mas também dessa vez do ponto de vista pessoal. E eu vou contar um pouquinho, né, começando com a minha trajetória e por que que isso é tão relevante. Acho que explica bem a origem assim desse livro, que foi talvez o gatilho para a gente começar essa discussão. Mas quando eu entrei na faculdade e foi, né, quando eu comecei a me interessar e mergulhar na área da economia comportamental, era obcecada ali a todo tipo de livro que surgia e artigo e todas as oportunidades. Acho que conheci muitos de vocês também nessa época. Paralelamente a isso, eu entrei também na equipe de atletismo.
E foi minha primeira experiência com um processo, assim, em que se tem um objetivo, se tem metas, se tem um processo de desenvolvimento em que se busca algo, né, para além só do fazer naquele momento. E talvez o primeiro contato com um esporte com mais afinco. E eu não sei se por questão contextual, de estar aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, também no momento onde você está se descobrindo como pessoa, né? Ou se por ter mesmo certas similaridades, mas esses dois espaços, eles conversavam muito para mim. De forma que as coisas que eu lia e aprendia, assim, nas teorias, a corrida, e de forma mais ampla o esporte, era muito um lugar didático de eu ver aqueles conceitos materializados. Então eu fui meio que aprendendo, né, assim, lendo a teoria e tentando traduzir na prática. Via como as decisões realmente, quando eu estava correndo, muitas delas eram automáticas, e que se eu tentava controlar muito, ou fazer esforço para pensar mais racionalmente, deliberadamente, aquilo me sugava energia e eu não ia tão rápido. Eu via como, quando tinha pessoas à minha volta, eu automaticamente seguia aquele comportamento, né, e que não era, às vezes, uma decisão pensada, ou como era influenciada pelos meus colegas de equipe para tomar uma decisão que sozinha eu teria feito outra escolha. Ou também para lidar com questões de tentação, de autocontrole, né, o quanto aquilo era presente, o quanto certos mecanismos acabavam ajudando ou não. Enfim, o quanto às vezes ter uma pessoa ou ter um relógio funcionava aí como uma heurística, fazia um ajuste, uma ancoragem, que às vezes não levavam a decisões ótimas. E acho que posso me estender por 1 hora aí falando desses paralelos, aliás, tem um livro inteiro disso, mas acabou, eu acho que eu fui aprendendo o campo, fazendo essa costura nesse espaço do esporte. E também não só materializando os conceitos e as teorias, mas ele virava um jeito didático de também testar e fazer microexperimentos, né, com n igual a 1 ou n igual a 10, quando meus amigos deixavam. Mas tendo esse espaço para, tipo, entender que se eu setasse metas e quebrasse essas metas em partes menores, isso ia ficar mais palatável. Que se eu começasse a fazer um automonitoramento, eu conseguiria ver o progresso, né? Que trazer as recompensas futuras para um contexto imediato, isso seria mais prazeroso, que arquitetar o ambiente, deixar tudo já pré-preparado e mais fácil, também facilitaria. O quanto quebrar hábitos acontecia, né? E como era mais difícil realmente, ou como que a gente via isso no aspecto de identidade, ou quais eram os fatores que seguravam. E acho que ao longo de, assim, sempre, né, de toda a minha trajetória, toda vez que eu estudava alguma coisa nova, eu voltava para esse campo da corrida para tentar fazer sentido e ver de que forma que isso se encaixaria, né, ou onde que eu veria a motivação intrínseca ou extrínseca, ou o conceito de cooperação, ou o processo de formação de hábitos. E sempre é muito, não sei, acho que confortável até ter um espaço seguro que você domina sobre, né, comportamento e sobre hábitos para ir fazendo essas checagens, entendendo de, nossa, realmente isso faz sentido nesse quebra-cabeça maior aí de buscar entender como funciona um ser humano e como funciona uma sociedade. Então, acho que esses dois campos sempre tiveram essa conexão, mas sempre foi uma coisa muito particular, muito minha, de forma até que eu entendia que era, uma intersecção que me definia por quase completo, né? As ciências comportamentais e o atletismo, e acho que não via tantas outras discussões que focassem exatamente nisso. Tinha um outro estudo que abordava, né, exercício físico, ou achei um livro que falava sobre o cérebro nos esportes, mas era uma área, acho que onde não se traça tantos desses paralelos. E, ao mesmo tempo, né, que tive essas experiências de carreira aplicando ciências comportamentais em escala, também, às vezes, me envolvia em ações de comunicação dentro da corrida e falava um pouco sobre essa perspectiva, seja em blogs ou podcasts, e foi um pouco nisso que eu conheci meu coautor, que é um técnico de corrida, que também já tinha passado pela faculdade, conhecia um pouco da minha faculdade, conhecia de economia comportamental. E aí, nessa conversa de um podcast, veio essa ideia de fazer um livro.
E veio muito por essa, não sei, acho que esse anseio de ter muitas dessas pontes já formadas ao longo desses anos e essa necessidade de estruturar, de organizar melhor, né, todo esse conhecimento aplicando nesse universo da corrida. Principalmente dado que acho que o esporte, a atividade física e a corrida em especial, né, cresceram tanto no Brasil nos últimos anos, então acho que é uma oportunidade não só de consolidar esse conhecimento, mas também olhando para a área como um todo do livro como estratégia de disseminação da nossa agenda, né? De sair um pouquinho do nicho, da bolha das ciências comportamentais, que muitas vezes nós conversamos com nós mesmos, e acho que atravessar esses outros contextos, esses outros ambientes de pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar que as ciências comportamentais, né, trabalham nos mais diversos setores, mas são corredores nas horas vagas e podem, a partir daí, plantar essa sementinha de interesse na área. E aí, falando um pouquinho sobre quais são, então, essas conexões, vou trazer qual que é a estrutura do livro, que acho que é um pouquinho a estrutura do meu pensamento também. Mas primeiro tem todo um potencial, e aqui né, o livro ele fala sobre a corrida, mas acho que vejo isso de forma muito mais ampla, falando sobre atividade física, sobre esporte, né, ou sobre exercícios, de intersecção de como a gente consegue usar as ciências comportamentais da forma talvez que a gente mais conheça, né? Então, desses estudos da economia comportamental, da mudança de comportamento em saúde, para promover primeiro uma rotina de treinos. Como eu ajudo alguém, né, que é sedentário, que não tem uma rotina consistente ou constante, de começar, para além de um discurso que é o mais comum, acho que tem essa questão de narrativa muito, muito presente dentro do campo de exercício, de vida saudável, de força de vontade, de vergonha na cara, né? De quem quer faz, no pain, no gain, e até de vir de um lugar meio de virtude, de quem consegue, de como se fosse melhor. E quando a gente entende o funcionamento, né, do cérebro de uma pessoa, a gente vê o quanto não é isso, a gente vê o quanto nós somos reflexos do ambiente, o quanto tem muito papel da inércia, seja, né, para o lado bom ou para o lado ruim, e o quanto dominar melhor os outros aspectos que não a motivação tem um papel aí até empoderante e educativo, né, e de gerar autonomia para a própria pessoa. Então, trazendo, acho que tem toda essa área de aplicar o Combi, BJ Fogg, estudos da Katie Milkman, né, citando aqui brevemente os principais pontos da literatura, mas para entender a influência do ambiente, papel social, metas, automonitoramento, que são, acho que, essas técnicas e intervenções já mais estudadas. Depois, tem uma outra parte do quanto o que a gente desenvolve enquanto a gente treina alguma coisa, né? Então, não é só um treino do próprio corpo, mas a gente está treinando lá algumas competências cognitivas, algumas capacidades psicológicas, como autoeficácia, resiliência, garra, mentalidade de crescimento, que são aspectos importantes e que a gente consegue transferir para outros domínios da nossa vida, né? Que não ficam só isolados no esporte, que o esporte talvez seja um meio didático e controlado para a gente aprender essas coisas e transferir para outras esferas. E talvez falar mais disso faça com que a gente até faça uma prática mais intencionada para desenvolver essas certas capacidades, e também o quanto algumas variáveis subjetivas, tipo a percepção do esforço, ou a percepção do tempo, são influenciadas por outros aspectos, né? Qual a diferença de treinar numa esteira e treinar na natureza? Ou qual que é o papel da recuperação quando tem outras pessoas à minha volta? Ou qual que é o efeito do placebo? O que é o placebo, né? E como isso também interfere nesse campo esportivo. E aí, por fim, tem uma parte dedicada à performance e à competição. Então, alguns conceitos quando a gente está buscando excelência, desempenho máximo, tipo o foco e o flow, né? Um pouco dessas experiências. Ou então, qual é o papel de um adversário, de competidores? Como eu pondero o risco nessas situações? Qual que é o efeito da linha de chegada? Ou como lidar com estresse e ansiedade antes de uma prova? Que também acho que é transbordada em outros momentos da vida, tipo dar uma palestra aqui no C3 ou seja o que for. Então, esses são os três, né, o livro é estruturado nessas três partes,
e a gente mistura tanto uma grande revisão aí da literatura quanto experiências pessoais e também casos de grandes atletas. Tem esse eixo, essa narrativa da corrida, mas eu vejo muito mais como um compilado de estudos sobre o que é esse ser humano, e acho que é interessante para qualquer processo, qualquer esporte, qualquer instrumento, aprender uma linguagem, uma nova língua, aprender algo novo. Acho que isso tem muitos aspectos válidos nesse sentido. E, para além desse esforço do livro, eu passei também os últimos 3 anos trabalhando com essa questão de incentivo à atividade física, como o Guilherme falou, numa startup, em que eu fazia atendimentos individuais, e a gente criou lá o conceito de consulta comportamental, e que é basicamente aplicar esse processo do design comportamental numa esfera de 1 a 1, num ambiente, né, de saúde, num ambiente de consulta, para realmente chegar numa granularidade que não se chega em outros espaços. E alinhado com essa literatura de Bushes e self-nudges, como a gente identifica quais são as barreiras particulares daquela pessoa e entende dentro desse compêndio das mais de 93 ferramentas, né, de mudança de comportamento, as BCTs, o que está mais alinhado para a pessoa naquele contexto, prezando também por essa interação e pelo protagonismo dela, entendendo que cada um é o maior expert no próprio contexto, e que quando a ideia vem da própria pessoa, isso tem muito mais chances de ser implementado do que se vem de uma abordagem prescritiva ou é sugerido para alguém. Então, também foram trocas muito ricas, assim, de entender, e eu brinco que para mim foi como fazer uma série de pesquisas qualitativas, assim, em larga escala, porque foram 3 anos, né, conversando com as pessoas, entendendo quais são essas principais barreiras que afetam nesse sentido, e também o que acaba funcionando, e tendo a oportunidade de treinar mais de 20 profissionais para fazer esse mesmo esforço. E acho que juntos a gente atendeu mais de 5.000 pacientes. E acho que tem essa aplicação individual, mas também tem aplicações em escala, né, que talvez esteja mais no core da nossa área. Hoje, no Banco Mundial, eu estou envolvida num projeto pensando em promoção de saúde e bem-estar para profissionais, e o quanto, quando a gente olha para um ambiente organizacional, isso é um traço fundamental, né? A gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Os hábitos que a gente tem durante o trabalho acabam afetando os hábitos, como são os hábitos da nossa vida, qual é esse padrão de comportamento, e para o movimento, para a atividade física, não é diferente. Mas eu queria só trazer um eixo aqui de como a gente pode aplicar os conhecimentos das ciências comportamentais para promover a atividade física, então olhar isso como o objetivo fim, né, como o resultado, o que a gente espera da mudança de comportamento. Porém, eu acho que tem um grande potencial pouco explorado do inverso. Como a gente consegue olhar também para a atividade física como um ingrediente para promover mudança de comportamento, né? De olhar como uma ferramenta mesmo. E assim como a gente tem as BCTs, que talvez sejam ingredientes menores, eu olho muito a atividade física como um ingrediente maior, porque ele é um processo. E ele é um processo que talvez não seja tão controlado, mas que a gente sabe que colocando a pessoa nele, outras coisas vão acontecendo, seja no nível individual, de fazer, né, de desenvolver tantas capacidades e competências, alta eficácia, autoestima, resiliência, determinação, entender como funciona um processo, enfim, ou questões de saúde mental, né, que tem aí uma grande comprovação de que é um dos principais mecanismos para isso, seja numa esfera social, então de olhar a atividade física como uma cola social. Quando as pessoas, né, se mexem juntas, elas estão num espaço menos hierárquico e talvez mais aberto. E quando a gente olha, por exemplo, estudos que mostram negociação, o quão importante para reduzir disparidades de gênero, fazer negociações andando, que isso tira um pouquinho certas barreiras pré-existentes. Ou quantas pessoas, né, estão mais propensas para interagirem ou para ficarem próximas, passando por uma coisa disso. Então, também quando o objetivo é formar relacionamentos, o quanto a gente pode olhar para o esporte com esse pilar. E até num sentido mais amplo, talvez social e ambiental, né? Se eu tenho uma prática estruturada na minha rotina em que eu recorrentemente vou para um lugar com natureza,
será que isso não me deixa mais aberto para comportamentos pró-ambientais, para perceber a relevância disso na minha vida e no meu bem-estar, e coisas que são abstratas quando faladas, mas estando lá, eu sinto mais isso, né, de fato, ou mais sujeito a comportamentos pró-sociais, ou eu interajo com pessoas que eu não interagiria e assim saio de uma bolha, e isso ajuda a reduzir polarização ou outras questões. Então eu tenho muita curiosidade por questões mais amplas até, que a gente pode olhar para a atividade física como uma ferramenta, e acho que é algo, né, que estou começando a experimentar num projeto agora, e acredito que tenha mais chão para a gente, traçar em cima disso. Eu estou chegando, no meu limite de tempo aí de 15 minutos para essa fala inicial, mas vai ser um prazer continuar essa discussão. Obrigada. Obrigado, Flora. O... Vamos. Bom, quem quiser depois fazer pergunta, a gente vai ter uma sessão. Podem perguntar também pelo chat, enfim, como a gente sempre faz, sem grandes cerimônias. Mas vamos passar agora para o Gabriel Moraes. O Gabriel, atualmente ele é gerente geral de esportes na Prefeitura do Recife. Ele é coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Recife. Enquanto tudo isso, ele também é doutorando em Educação Física pela UEM, especialista em treinamento esportivo pela UPE e mestre em Educação Física pela Universidade do Vale do São Francisco. E ele também integra vários grupos de estudo em Psicologia do Esporte e do Exercício. Gabriel, por favor, e muito obrigado por estar aqui. Estão me ouvindo? É que eu acho que eu estava mutado. Agora sim. Tá, joia. Show. Agora sim. Então, gente, primeiramente agradecer o convite aí da equipe da C3. Estou bem contente, né? Primeiro porque eu sempre quis quebrar a bolha, né, da educação física e estar dentro de um projeto de educação física, sendo educação física aqui conversando com vocês que são diversas áreas, é bem legal e bem rico. Então, escutar a Flora falando é muito rico. Eu estudo ciência comportamental muito devido às conversas que eu tive com ela há um passado recente. Então, agradeço a oportunidade a ela. É, E aí, a minha fala com vocês vai ser basicamente um pouquinho dos dados que a gente tem aqui de Recife, de um trabalho que a gente tem, de uma política pública que a gente tem aqui. E aí, por isso que eu montei uma apresentação, tá? Opa. E aí, só para me apresentar um pouquinho, eu sou filho de professor de educação física, então, ou seja, eu era aquela criancinha que fazia todos os esportes na escola, porque meu pai conseguia que a gente fizesse isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui me desenvolvendo um pouco mais no handebol, e aí eu nunca me esqueço de quando eu tinha 12 anos, meu pai fez: ó, filho, chegou a hora de você escolher algo para você tentar ser bom. E aí eu escolhi jogar o handebol, né? Então, joguei 15 anos da minha vida handebol, cheguei a jogar em alguns níveis de categoria de base, de seleção, mas chegou um momento que eu tive que decidir: ou eu estudava, né, ou trabalhar, ou continuava jogando, e aí comecei a cursar educação física, né? Então, minha história dentro da educação física, numa palestra de um professor, eu conheci o esporte paralímpico, e aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com esporte adaptado. Então, eu trabalhava com alto rendimento, com pessoas com deficiência. Cheguei a planejar participar do ciclo paralímpico de 2016 com a seleção brasileira. E aí, quando acabou todo esse processo, eu fiz: não, eu acho que eu preciso estudar, né? Então, decidi fazer um mestrado, né? Então, fiz mestrado em educação física, trabalhando com variáveis psicofisiológicas, né? Eu observava como os atletas paralímpicos, o fisiológico interferia no psicológico, né? Então, principalmente no período pré-competitivo. Eu ia analisar a seleção antes de ir para Tóquio, mas aí estourou a pandemia, e aí minha pesquisa ficou restrita apenas a um clube da cidade onde eu fazia mestrado, né? E aí, né, em 2022, eu recebi o convite para abraçar um projeto aqui da prefeitura, que era a criação de um centro de referência aqui paralímpico aqui em Recife. E aí aceitei o convite, né? Então foi meu primeiro contato com a gestão pública. E aí, por ficar muito inquieto, né, com essa relação de: pô, tô assumindo algo que eu não conheço, eu procurei me capacitar em algumas coisas. Então, fiz um MBA dentro de gestão, né? Então, assumi um projeto, primeiramente uma parte que só existia um projeto que era voltado para a pessoa com deficiência, e hoje eu cuido de toda a parte de esporte da prefeitura.
Então, isso me fez tentar conhecer mais coisas. Então, hoje eu trabalho com 13 projetos dentro da Secretaria de Esportes, né? Então, minha relação com a ciência comportamental surge daí, né? Então, eu estava lendo um livro que um amigo me indicou, chamado Nudes, né? E aí eu tentava replicar isso dentro da minha vida prática. Eu falei, meu Deus, como isso ia ser importante quando eu era treinador? Como eu podia engajar mais gente quando eu era estagiário em academia? Como isso é importante? E aí, né, o algoritmo um dia me sugeriu, né, um curso lá do INSPER, que era Nudes voltados para políticas públicas, e aí eu me inscrevi, achei super interessante, né, estava dentro da política pública, e aí conheci lá a Flora, e aí quando eu fui fuçar o LinkedIn dela, vi que ela era muito pegada a exercício, corredora, né, corredora de fundo, ou seja, tem uma resiliência muito forte, né, que os treinos são muito volumosos, dentro da pista de quase 400 metros, e aí treino pancada. E aí, depois disso, fiz um curso com a Flora também, de mudança de comportamento relacionada à saúde. Então, isso tem sido um carinho de pesquisa meu nos últimos tempos, né? Então, tenho compartilhado muita coisa com a Flora, tenho debatido, tenho me questionado muito sobre algumas coisas, e é isso que eu venho trazer para vocês hoje, o que é que a gente tem feito lá na Prefeitura do Recife e o que isso tem a ver com a ciência comportamental e atividade física, tá? E aí, né, hoje nada mais é do que a aplicação, né? Então, hoje, para todo mundo sabe os benefícios da atividade física, eu acho que não é segredo para ninguém. Eu acho que a gente é o principal concorrente da farmacologia, né? Que a gente combate tudo isso com uma atividade tão simples, né? Então, a gente está relacionado a menor nível de depressão, menor nível de doenças cardiovasculares, e etc. E aí, como isso, o que acontece isso dentro da política pública lá em Recife, aqui em Recife? Né? Aqui em Recife, a gente tem as academias Recife, que são essas academias aqui da imagem, que elas têm maquinário, como todas as outras academias, tem profissionais de educação física, tem estagiários, tem nutricionistas. Então, tudo que uma academia privada tem, a gente tem hoje no público. Tá? Então, o cidadão consegue participar disso de graça, de forma gratuita. Só que quando a gente chegou na gestão, a gente não tinha nenhum dado de quem frequentava essa academia, quem era essa população e como é que eu podia trabalhar ou criar algo sobre aquilo ali se eu não tinha conhecimento dos dados, né? Então, na pandemia, o prefeito aqui, ele teve, e aí só para vocês conhecerem um pouquinho mais da academia, hoje nós somos 28 academias e temos um CrossFit, né, que é um CrossFit público. É um programa, como eu falei a vocês, né, de uma academia convencional, um professor, um estagiário, um auxiliar de limpeza e um nutricionista a cada 15 dias. E hoje a gente consegue fazer o agendamento online. Por quê? Na pandemia, o prefeito foi muito sábio em fazer todo o agendamento através do aplicativo da prefeitura, chamado Conecta Recife. Então, quando a gente assumiu isso aí, a gente fez, não, vamos colocar o agendamento das academias dentro do Conecta, porque a gente vai saber qual o público a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com um público mais idoso, se a gente está trabalhando com mais homens, quem é a população? E a partir daí a gente consegue fazer mais intervenções pensando em esportes, né? E aí, quando a gente cria, né, essa digitalização do programa, né, a gente coloca as academias dentro do Conecta Recife e lá como é que funciona, né? Hoje as academias eles funcionam em 2 horários, né? De 5h30 da manhã até as 9h30 e de 5 da tarde até 9 da noite. Então, a pessoa vai lá, escolhe um determinado horário, vou treinar na turma de 5h30 às 6h30. Faz o check-in, quando ele chega lá, o professor confirma o check-in dele e ele está autorizado a fazer a aula. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma quantidade de participantes por aula, né? Então, a gente tem 30 participantes por turma e a gente faz isso para a gente conseguir dar uma atenção e uma qualidade no serviço que a gente está prestando. Isso, consequentemente, gera dados para, enquanto eu gestor, eu analisar esses dados e tomar as decisões junto com toda a equipe, tá? E aí, esse era o quadro assim que a gente aplicou, né? De fevereiro de 23, mais ou menos, até 1 de abril de 2024 do ano passado, né? Então, a gente tinha uma taxa ocupacional das academias muito baixa, né? Então, a gente tem uma taxa de ocupação de mulheres menor que homem, e aí a gente começa a refletir, enquanto gestão, o que é que gasta mais dinheiro para o SUS hoje? Mulheres, pardas e negras. Então, eu consigo hoje fazer um filtro para que Flora consiga ir para a academia em determinado horário e Guilherme não, porque eu vou ter mais vagas para as mulheres indiretamente. Então, eu consigo manipular na minha gestão quem eu quero dentro da academia e quem não quero. Só que, se a gente observa dentro das academias da gente, que a gente tem uma taxa de ocupação abaixo do que é se recomendado na literatura, dentro das gestões de academia, que é em torno entre 45% e 35%, alguma coisa a gente estava errando.
E aí, lendo o livro, e aí conversando com o meu antigo chefe, que hoje se desligou um pouquinho da gestão, a gente começa a pensar, né? Pô, como é que a gente pode fazer a galera aderir mais ao programa de atividade física que a gente tem tão bom, de graça, o maquinário é bom, os profissionais são bons. E aí surge a ideia do mestrado dele, né? Então, o mestrado dele é sobre isso que eu vou apresentar para vocês agora. Aí surge a solução, né, da gente criar uma moeda social. Essa moeda social beneficiaria, né, os participantes do programa com essa moeda. E aí, depois que ele recebesse essa moeda, ele poderia trocar no marketplace. Então, quando a gente começa a pensar essa ideia, a gente primeiro vai entender um pouquinho de gamificação, né? Como é que essa gamificação vai fazer a gente recrutar toda essa população, aumentar esses índices, né? Então, quando a gente estuda a gamificação, a gente consegue ver que a gente consegue motivar mais pessoas, que a gente vai ter maior reforço e recompensa, a gente vai ter uma sensação de progressão. Então, a gente pega exemplos como o Waze, por exemplo. O Waze, toda vez que você reporta que tem um acidente, que tem alguma coisa, você vai ganhando pontos e vai somando isso aí. Se você usa um smartwatch, toda vez que você faz exercício, você vai fazendo mais tempo, vai fazendo mais distância, ele vai lhe dando algumas bonificações, né? Seja uma medalha, seja alguma coisa. E a gente tem a conexão de pertencimento daquele lugar, né? Daquele material lá que ele vai estar usando. Então, quando a gente pensou nisso aí, tudo bem, pô, se a pessoa vai lá, faz o exercício, ganha moeda, é muito pouco. A gente precisa instruir isso aí. E aí surge a ideia da gente criar games keys para fazer com que a população aprendesse. Então, a gente criou um banco de perguntas usando as técnicas de nudges para que a população soubesse a importância de se fazer atividade física e, com isso, compartilhasse mais esse conhecimento para todos. Então, recentemente, o Estadão postou uma reportagem dizendo que as pessoas com maiores poderes aquisitivos eram as pessoas que tinham mais acesso às atividades físicas. E se falava muito por essa falta de conhecimento. Então, a gente fazendo quiz de perguntas relacionadas à atividade física e tornando a população com essa sabedoria, a gente tentaria buscar um pouco disso dentro da população. E aí, quando a gente aplica nosso programa lá das moedas, né, dessa recompensa, né, então funciona, você treinou, o professor confirmou o check-in, a partir de determinado nível você faz o quiz, ganha mais moeda. Você pode ir para o marketplace e trocar por prêmios. Esses prêmios estão relacionados a crédito para celular, crédito para Uber, crédito na Rappi, crédito em algumas lojas de supermercados aqui da região. Então, acaba bonificando as pessoas relacionadas a isso. E depois que a gente aplica o programa, a partir do dia 2 de abril de 2024, a gente está perto de completar um ano dele, a gente aumenta a taxa de ocupação, a gente aumenta a taxa de população feminina relacionada ao programa nesse determinado tempo, e a gente começa a ter uma maior adesão, principalmente dos 60 a mais, que é a população idosa. Por quê? Porque a gente começa a enxergar, começa a filtrar e começa a tomar decisões. Uma das nossas decisões também foi relacionada às aulas em grupos, né? Aquelas aulas de dança, de funcional, que não existia na academia, e depois dessas perguntas que a gente foi tendo com a comunidade, a gente começou a criar. Então, a gente viu que aquela questão que Flora falou muito bem, do relacionamento, de ter atividade em grupo, trazia mais a população, especificamente essa população idosa. Então, a gente começa a criar isso aí, e hoje, apenas em um ano, a gente já tem uma movimentação de 6 milhões de capibas dentro do programa Academia Recife. A gente está começando a expandir ele para outro tipo de academia que tem de política pública, chamadas Academias Cidade, que são voltadas para a Secretaria de Saúde, para a gente conseguir atingir isso aí, tá? E aí, só trazendo um pouquinho, né, qual é o futuro do que é que eu vejo e o que é que eu espero, né, o que é que eu tenho tentado investigar, tentado estudar, né? Que aí o crescimento da ciência comportamental no esporte e políticas públicas, né? Eu acho, enquanto a gente pesquisadores, né, também pessoas relacionadas à prática, a gente também tem que olhar para outras óticas, né? Eu estava conversando com a Flora um pouquinho aqui no backstage, né? Da gente também começar a investigar as frustrações, né? Por que a pessoa não está indo fazer atividade física? O que é que aconteceu, né? Tentar investigar, né? E aí, se você pegar um período histórico da educação física, a gente chega no Brasil no fim da Segunda Guerra Mundial, né, com atividades militaristas, ou seja, atividades de punição, né? Você não fez certo, faz aí 50 polichinelos. Você não fez isso, faz ferrolho. Então, isso já é algo negativo para se você quer ter um comportamento saudável. Então, a gente tem que começar a pensar dessa desconstrução
E eu falo isso porque eu tento incentivar minha avó a fazer atividade física. Ela faz, meu filho, deixa eu perder 10 quilos que eu vou para academia. Mas veja, ela já está com a frustração de não querer ir para um determinado ambiente porque ela visualiza o quê? Aqueles corpos musculosos de fisiculturismo dentro de um ambiente de academia, tá? E aí, a gente tentar integrar, né, melhores evidências científicas às práticas da gente da educação física. É o profissional que está lá na ponta, que está lá dentro da academia, atendendo, às vezes, uma quantidade exuberante de aluno por determinado horário e não consegue dar aquela devida atenção, né? Se você pegar e ter um atendimento individualizado, ter um leque, né, de capacidade, você consegue fazer isso aí e dar uma evidência para que a pessoa trabalhe com a prática baseada em evidência, né? E aí possibilidade de novas pesquisas e colaborações. Então, é tentar integrar, né, com diversas áreas. Então, eu fico muito feliz de dialogar com a Flora, mas ela é uma economista, viciada em ciência comportamental e fã da educação física através da faculdade. Isso é muito rico. Então, quantas pessoas a gente consegue conversar de outras áreas e entende o real benefício da atividade física? Então, só essas inquietações que eu tenho me provocado e que eu tenho provocado as pessoas que estão perto de mim para a gente tentar fazer esse próximo passo, né, dentro da educação física, dentro dessa esfera da atividade física e tentar atingir mais pessoas, né? Então, hoje, na gestão, a gente está contente com o que a gente tem conectado e feito, né, dentro desse processo das academias, mas isso já me faz o quê? Eu tenho hoje 13 programas, hoje eu tenho isso em um programa, né? Como é que eu vou fazer isso nos meus outros 12 programas? Como é que eu vou atingir mais gente? Como é que eu vou atingir a criança na creche do meu programa esportivo que trabalha atividades psicomotoras na creche? Então, é isso que tem me inquietando, eu tenho feito minha equipe pensar junto com isso, e assim, tenho discutido, tenho conversado, tenho lido bastante para ver qual é o próximo passo que a gente pode fazer dentro da prática esportiva, da atividade física, e especificamente no feixe, no que eu estou nesse momento, né, da política pública, tá? E aí, gente, era basicamente o que eu tinha para falar assim, né? Eu peguei um caso que a gente tem aqui na Prefeitura de Sucesso, que eu considero um caso de sucesso, e aí compartilhei com vocês, né? Estou aberto aí nesse segundo momento para a gente debater, para a gente surgir novas ideias. Anotei várias coisas aqui que a Flora falou, né? E quero discutir um pouquinho com ela mais para frente, tá bom? Mas eu acho que eu encerro aqui minha fala. Agradeço mais uma vez ao Guilherme, ao Arthur aí pelo convite, tá bom? Beleza. Gabriel, o arroba Gabriel Moraes com dois S é Instagram ou Twitter? Instagram, tá? Beleza, tranquilo. Só para garantir. Não, muito legal. Acho que assim, você falou uma coisa que é. Você falou muita coisa legal. Uma delas que você falou logo no começo é um pouco do nosso lema quando a gente estava montando o planejamento do ano aqui para C3, que é o furar a bolha. Assim, acho que a gente quer é um pouco da nossa inquietação como grupo, a gente construir essas pontes. Então, muito legal que a gente logo na primeira está conseguindo fazer isso e vamos. ah, Enfim, no que depender das pessoas que estão aqui, manter essa conversa andando. E aí, para a gente prosseguir, a gente passa pro Matt Best. O, o Matt, ele é o Science Lead e diretor de projetos do Mindset Assessment Project. Ele é formado em psicologia e espanhol pela James Madison University e lá ele foi membro do time de golfe da universidade. A pesquisa do Matt se concentra nas relações entre psicologia, performance e bem-estar em atletas e estudantes, então aí já podemos ter uma conexão. Enfim, e por conta desse trabalho, ele já rodou a Europa, América Latina, enfim, colaborando com alguns dos grandes pesquisadores em psicologia esportiva. Matt, por favor. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Todo mundo aqui me chama de Matt Best, que eu acho muito fofinho. Então, o Matt Best eu aceito também. Vou compartilhar minha tela e dar um pouco o trabalho que a gente faz. E essa apresentação que eu vou dar para vocês aqui é a versão em português que eu dei na conferência do Sport Lisboa e Benfica foi quando? Foi setembro do ano passado. Um,
Vocês podem ver? Sim. Beleza. Não está em modo apresentação, está em modo. Agora tá, né? Tá carregando agora. Beleza. Então, eu dei esse discurso sobre o nosso trabalho na conferência do Sport Lisboa e Benfica, em setembro do ano passado, falando sobre esses elementos de psicologia, tentando expandir um pouco sobre esse conhecimento que a gente está colecionando. E, em específico, eu vou falar hoje sobre a mentalidade de crescimento e as implicações que a gente está vendo no futebol. Vou falar também um pouco de uma forma um pouco diferente do que normalmente falamos sobre mentalidade de crescimento, mas vou explicar mais depois. Então, começando, tipo, por que fazemos o nosso trabalho? Por que o Map Sports existe? Por que estamos tentando fazer esse tipo de pesquisa? Geralmente, o que vemos na literatura de pesquisa, especialmente olhando o que faz um impacto no resultado do jogo. Pensamos muito e vemos muita literatura sobre táticas, coisas técnicas, coisas físicas de fisiologia, musculação, aceleração, todos esses elementos físicos que vemos. Mas a parte de psicologia, quanta pesquisa vemos com essa conexão com o resultado do jogo? Então, quando a gente trabalhou com a Federação de Futebol dos Estados Unidos, queríamos avançar essa questão e colecionar mais evidências sobre esse tema aí. E aí a gente começou fazendo grupos focais, falando com jogadores e treinadores de futebol lá nos Estados Unidos, querendo saber, na perspectiva deles, quais são os fatores que motivam eles a jogar bem, quais são os fatores mais importantes na performance e no desenvolvimento de talento. E o que vemos fazendo uma pergunta de, tipo, quanta importância você dá para a parte psicológica e a parte física para os resultados do jogo? Os jogadores, igual os treinadores, falavam que era mais importante a parte psicológica do que a parte física na performance e o resultado. Então a gente falou, então precisamos aumentar mais essa pesquisa e entender melhor essas conexões como temos na literatura nas áreas táticas, técnicas e físicas. Então, hoje no nosso estudo, a gente estuda vários fatores psicológicos, mas hoje eu vou focar sobre a mentalidade de crescimento, que é a crença de que as suas capacidades podem evoluir através de dar mais esforço, usar estratégias diferentes e mudar como você vê falhar e os desafios. Então, em vez de achar que falhar ou enfrentar um desafio é algo ruim e algo que fala que você não tem talento, e ver isso como uma oportunidade de melhorar, ver isso como uma oportunidade de crescimento, como fala a mentalidade aqui. Então, no campo de educação, tem mais de 5 décadas de pesquisa sobre esse tema e temos muito conhecimento sobre a mentalidade de crescimento e como afeta os resultados dos alunos. Mas no campo de esporte, não. Então, essa foi a nossa pergunta. Qual é o impacto desse fator nos esportes? Então, olhando aqui o método sobre o que a gente fez, a gente colecionou dados, fizemos um survey, um questionário de mais de 5 mil jogadores masculinos de futebol entre as idades de 13 e 19 anos. E fizemos uma medição de mentalidade de crescimento. Então, isso geralmente é o que vocês pensariam, né? Um jogador falando, eu acho que eu posso melhorar, eu acho que eu posso ver o esforço como uma ferramenta de melhorar. Mas adicionamos uma coisa diferente, que é uma coisa mais nova na literatura de mentalidade de crescimento, que é a percepção que uma pessoa tem sobre outra pessoa no caso de mentalidade de crescimento na educação, na sala de aula. Então, normalmente o professor. Então, perguntando para o aluno, nesse caso, você acha que o seu professor tem uma mentalidade de crescimento sobre as suas próprias capacidades? Então, o que trouxemos aqui é essa questão de, você, como jogador, acha que o seu treinador tem uma mentalidade de crescimento sobre você? Você acha que o seu treinador pensa
que as suas capacidades podem desenvolver através do esforço e essas coisas que eu falei, ou acha que as suas capacidades são fixas, são limitadas e não tem muito que você pode fazer para transformar elas ou para evoluir. O que mais ou menos, tipo, os que têm talento têm e os que não têm, não têm. E queríamos ver essas perspectivas, a mentalidade que o jogador tem e também a percepção que tem do treinador no contexto. E queríamos saber como esses dois fatores correlacionam com objetivos, tipo resultados no campo. Então, gols marcados para atacantes, o nível de recomendação que receberam dos olheiros, a quantidade de jogos que o jogador participou, pensando, se o jogador está participando mais, é um indicador de que é melhor avaliado pelo treinador, e também o bem-estar da atleta. Então, o que vemos que foi, no momento, um pouco chocante e surpreendente para a gente. Essa mentalidade de crescimento do jogador, sim, tem um pouco de influência em alguns momentos sobre esses resultados aqui, como podemos ver no Axis aqui, mas o que era mais importante era essa percepção. Então, achando que meu treinador tem uma mentalidade de crescimento sobre as minhas capacidades, eram mais importantes para todos esses resultados que vimos aqui, em comparação com a mentalidade do próprio jogador. E olhando a interação, que seria quando o meu treinador tem uma mentalidade de crescimento sobre mim, a minha própria mentalidade de crescimento me ajuda, vimos isso em algumas relações aqui que podemos ver aqui nos gráficos. Então, essas linhas mostram em vermelho um jogador adotando uma mentalidade fixa. Então, não tem uma mentalidade de crescimento. Está achando que as próprias capacidades não são maleáveis e são o que são. E em azul aqui é a linha de que um jogador tipo está entre ter a mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Está meio no meio lá. E a linha verde é o jogador adotando uma mentalidade de crescimento. Então, aqui, essa é a percepção do treinador. Então, só vemos que uma mentalidade de crescimento adotado pelo atleta é positivo para o jogador quando também tem uma percepção positiva do treinador. Então, a minha mentalidade de crescimento só me ajuda quando eu estou em contextos em que eu acho que o treinador tem essa mentalidade sobre mim. E vemos isso como resultado do bem-estar e também nos gols marcados pelos atacantes. E isso, para a gente, nos trouxe uma conclusão para mudar o foco. Então, em vez de só achar e, tipo, botar muito foco nas intervenções do jogador. Tipo, falar, jogador, você precisa da mentalidade de crescimento, você precisa de resiliência, você precisa de autorregulação, você precisa de confiança. Mudar o foco para criar contextos que estão apoiando a adoção dessas mentalidades, a adoção dessas crenças e esses fatores que o jogador tem. E eu tenho essas fotos aqui que minha esposa achou muito engraçada. Eu tenho essa foto de frutas e legumes aqui, que é o que achamos sobre uma intervenção psicológica que damos para uma pessoa, né? Tipo, é muito bom uma pessoa aprender sobre autorregulação, mentalidade de crescimento, adotar essas novas coisas. Mas no nosso trabalho falamos sobre ar psicológico. Então, eu posso comer as frutas e legumes que eu quiser, mas se eu estou saindo para um mar muito poluído, não vai fazer muita diferença para mim. Então, precisamos nos concentrar mais nesse contexto, o ar psicológico que o jogador está respirando, que é essa percepção, que é o que está lendo no treinador, o que está lendo no contexto e o clima motivacional, no contexto do esporte e nesse contexto no futebol. Então, vou parar de compartilhar a minha tela aqui. Mas pra gente foi, tipo, é uma nova forma de pensar sobre as mentalidades e como
nós vemos como pessoas, né? Porque muitas vezes esse ônus fica na gente, tipo, a gente tem que adotar a mentalidade, a gente tem que mudar. Mas o contexto faz muita diferença. E até está encorajando e tendo mais influência do que nós mesmos sobre os resultados que temos nesses contextos. Então, assim, um pouco sobre a orientação que a gente tem no nosso trabalho e o que estamos querendo fazer. E com essa pesquisa e o que aprendemos, aplicamos o que aprendemos com a Federação de Futebol, trabalhando na educação de treinadores, mostrando essas coisas que a gente aprendeu e ajudando eles a pensar de uma forma diferente sobre a mentalidade de crescimento e também outros fatores. Então, em vez de falar, você precisa fazer uma intervenção com os jogadores, falar quais são as coisas, comportamentos, mensagens que você pode mandar no contexto de treino que pode encorajar esse aluno a adotar essa mentalidade, em vez de botar todo o ônus no jogador, falando, você precisa adotar essa mentalidade sem um apoio e um clima motivacional que realmente encoraja um jogador a adotar essas mentalidades. Então, obrigado a todos pelo espaço e espero que suportaram bem o meu português. Não, perfeito seu português. Acho que só para tentar fechar e entender um pouco a implicação da pesquisa, é, então passa também, ou talvez eu esteja concluindo ou over-concluding ali na tua pesquisa, mas acho que passa também eventualmente por condicionar ou treinar o próprio comportamento do técnico, do treinador, na relação dele especialmente com esses jovens. Exatamente, exatamente. Então, ou colocamos mais esse ônus no treinador, falando, você tem muito poder aqui nesse ambiente para criar um espaço em que os seus jogadores podem sentir a vontade de adotar essas mentalidades. E como sabemos, como mentalidade de crescimento, precisa de um espaço em que um jogador pode falhar, se desafiar, fazer coisas difíceis. E tipo, se põe em um espaço em que está se arriscando um pouco. Tipo, tentando fazer uma coisa que nunca tinha feito bem antes. E precisa de um treinador que está lá apoiando esse comportamento, em vez de falando uma coisa e não dando esse espaço para realmente atuar tipo, manifestar essa mentalidade. Uhum. Não, muito legal, muito obrigado. É, o André tem uma pergunta, acho que o Arthur tinha uma. Assim, eu teria várias pro Matthew como fã de futebol, torcedor do Benfica aqui em Portugal, torcedor do Flamengo no Brasil, mas não vou monopolizar as perguntas hoje. Ah, vou usar o privilégio do Matthew estar no Rio de Janeiro. A próxima vez que eu estar lá, eu pago um chopp para ele me contar algumas boas histórias de bastidores. Tá ótimo. Arthur, você tinha falado que você tinha uma pergunta importante, interessante sobre essa questão da mentalidade de crescimento e depois a gente passa para o André. Tá, joia, obrigado. Na verdade, essa pergunta é para os três. Primeiro, queria pegar o gancho dessa última parte da fala do Matthew, como uma evidência dessa conversa que está em moda agora na nossa bolha de ciências comportamentais sobre o frame individual versus o frame de sistema. Então, quando o Matthew diz para a gente, olha, a gente precisa tirar o ônus do indivíduo, não é ele que tem que mudar o comportamento, o sistema em que ele está inserido tem que promover esse comportamento. Então, a Flora capitaneou uma discussão aí no GIC sobre S-frame versus I-frame há 4 dias atrás, e esse tema está cada vez mais evidente para a gente, e por mais que os grandes nomes da área estejam batendo, estejam criticando essa questão do S-frame, assim, pelo menos para mim é muito claro que tem uma importância enorme, né? A gente parar de falar só de nudgear o indivíduo e preparar melhor o sistema, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Agora, minha pergunta, e essa pergunta serve para os três, porque a Flora falou de mentalidade de crescimento, o Matthew falou de mentalidade de crescimento, e o Gabriel falou até indiretamente, e acho que o que provocou a minha pergunta foi quando ele falou da avó dele, né? Que a avó dele não vai para academia, porque, poxa, já tem uma barreira ali, eu vou chegar lá, vai estar todo mundo saradão, e eu não estou bem assim e tal.
E Várias eu leituras queria. sobre essa frase. Exato. E aí eu fico pensando em relação a slogans de marcas esportivas. Minha mente viajou para esse lugar e já vou explicar por quê. A gente tem aí falando das dois maiores fornecedores hoje, que são Nike e Adidas. A Nike tem um slogan chamado Just Do It, né? Vai lá e faça. Só que agora, no Super Bowl, 2 semanas atrás, lançaram uma campanha chamada Winning Isn't for Everyone, né? Vencer não é para qualquer um, que talvez monopolize um pouco a atividade esportiva para as pessoas de alto rendimento, tipo, vó do Gabriel, fica em casa, vai, não é para você. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Já a Adidas tem feito o caminho oposto. A Adidas vinha com Impossible with Nothing, né? O impossível não é nada, ou nada é impossível, como quem quiser traduzir, mas de um ano para cá eles mudaram para um tipo de um slogan chamado You Got This, né? Você consegue, vai lá e faz, né? Tá tranquilo para você, né? Então, e a campanha tem, eu sei que você está com medo, eu sei que tem aí, vó do Gabriel, eu sei que chegar lá pode ser meio assustador, mas você consegue, né? Então eu queria saber um pouco de vocês o quanto que essas marcas, quanto que marketing pode promover ou destruir esse tipo de mentalidade de crescimento ou promover uma mentalidade fixa, principalmente para os jovens, né? Eu, por exemplo, já estou velho, para mim já não tem muita, eu já tenho meus próprios vícios, mas ainda algumas pessoas ainda são muito influenciadas por esse tipo de coisa. Então queria ouvir um pouco de vocês aí. Desculpem a pergunta longa. Vemos que o Arthur tem uma mentalidade fixa, falando Exato, ele que tá velho e não consegue já tá muito mais. velho, não pode mudar a mentalidade dele. Mas, Arthur, achei muito bacana a sua pergunta e vou começar, então, trazendo um ponto que é o papel, acho que das narrativas que a gente adota, né, sobre a atividade física. E as marcas, elas exercem um papel central nisso, já que, né, detém tanto do dinheiro que movimenta e que conta essas histórias e, enfim, com técnicas que nós sabemos muito bem o quanto das ciências comportamentais também, né, estão presentes no marketing. E eu queria chamar a atenção para o próprio discurso de saúde, e pegar o gancho com um dos meus artigos preferidos do campo, e que, assim, a própria defesa da atividade física, ela vem muito nesse discurso da saúde, do dever fazer, né? A gente precisa fazer, preciso treinar para chegar no resultado de saúde, para uma questão de responsabilidade, de obrigação. E teve um certo sucesso em disseminar a prática nas últimas décadas, né? E acho que sair de um lugar não só do esporte de rendimento, mas entrar também para o estilo de vida. Mas isso coloca sempre nesse lugar de algo chato e de algo que a gente faz por obrigação e talvez pela via do controle. E aí tem um trabalho muito bacana, e se eu não me engano, um dos autores é brasileiro, que chama Uma Teoria Unificadora da Atividade Física, e que coloca que a gente, na verdade, né, faz atividade física porque é um meio de preencher necessidades centrais de ser humano, de transformar. Então, da gente, né, pelo movimento, a gente transforma o nosso corpo e transforma o entorno, empurrar coisas, mexer coisas do lugar, ver o seu corpo crescer, diminuir, enfim, de explorar. Então, de ser nossa ferramenta, né, uma criança subindo na árvore, achando um novo território, conhecendo um novo lugar, é nossa forma de explorar o mundo nesse sentido, de sentir. Então, de ser uma forma onde a gente está com esses sentidos aguçados, que é capaz de evocar sentimentos, seja de felicidade, de frustração, de orgulho, de uma percepção sensorial mais aguçada, quando a gente, né, está nesse momento. E, por fim, de conectar com nós mesmos, conectar com os outros e conectar com o todo, com essa sensação de algo maior, aproximando até de um significado de espiritualidade. E dei um pequeno desvio, mas porque, sim, as narrativas que a gente usa, né, importam, as marcas têm um papel central nisso. Eu acho que as narrativas que a gente usa muitas vezes excluem mais do que incluem. E aí tem toda essa questão de nicho e de tal, mas elas também podem, mesmo quando tem esse papel de ajudar, podem afastar. Então, é super importante realmente a gente entender, e acho que enquanto cientistas comportamentais é nosso papel de olhar além,
né, do que está do que transparece, e entender qual que é a narrativa mais adequada e também qual que é a narrativa mais adequada para cada nicho, porque talvez não tenha uma narrativa única. Talvez você precise, né, de discursos diferentes para pessoas diferentes. E até uma forma muito bacana dessa interação no 1 a 1 era entender qual que é o modelo mental da pessoa e aí como que esse comportamento se encaixa nisso, antes de tentar pregar uma narrativa que talvez ela já tenha alguma ressalva por N motivos anteriores. Não, é bacana isso aí que a Flora falou, assim, eu corroboro perfeitamente com isso. E assim, a gente vê uma mudança, né, até nesse marketing esportivo, né? Salvo me engano, eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro era patrocinado pela Nike do ciclo 2012 e depois do ciclo até o ciclo 16. E nunca foi feito nada relacionado à pessoa com deficiência com a Nike, assim, exclusivamente. E olha que a gente está falando de umas 10 maiores potências do esporte paralímpico do mundo, tá? E aí entrou agora a X, que usa o esporte paralímpico como se fosse o cartão de visita deles em todas as esferas, né? A Flora sabe bem disso, como a marca do Paralímpico, do Brasil Paralímpico está exposto aí. Né? Outra esfera que eu tenho visto muito é de evolução, né? E acredito até que dentro do marketing esportivo a Nike tenha caído um pouquinho nisso aí, né? A inserção de pessoas com outros estereótipos, né? Dentro das propagandas, dentro dos desfiles, né? Pessoas negras, pessoas que não têm aquele físico deslumbrante, não. Então isso tem sido tudo quebrado. Isso corrobora muito com a fala que a Flora está tendo, né? Então a gente está tendo muito mais essa inserção e aí as pessoas acabam se identificando mais e buscando mais atividade física a partir disso aí, né? Então, é uma das primeiras barreiras que a gente se quebra para ir para atividade física, né? Então, talvez se minha avó, né, tivesse essa cultura de estar no Instagram, vendo como as marcas estão evoluindo em relação a isso, talvez a cultura dela fosse um pouquinho moldada para ir para esse segmento aí. Eu acho que é curioso, porque realmente somos pessoas muito criativas. Conseguimos ver uma frase e formular uma coisa em uma forma de interpretar de várias formas. Tipo, se eu precisar, eu poderia encontrar uma forma em que a Nike tá tendo uma mentalidade de crescimento com essa noção que está botando no slogan. Mas eu acho que o que estamos aprendendo da nossa pesquisa é que as pessoas que estão mais perto de você no contexto em que você está fazendo atividade física, em que você está tentando fazer uma performance no esporte, as pessoas que estão mais perto de você vão ter mais influência nas coisas que você acredita de você, as coisas que você vai aplicar, as coisas que você vai querer fazer, sentir a vontade de fazer ou não fazer. Então, o que vimos no nosso contexto, no nosso estudo, é que quando eu mostrei essa percepção do treinador, essa correlação com a percepção do treinador e os resultados de performance são mais fortes do que a percepção que tem dos próprios pais. Porque os pais não estão dentro desse lugar, dando as mensagens, criando esse clima motivacional do time, entendeu? Mas o treinador, sim. O treinador tem muito, muito poder nisso. Então, eu acho que esse contexto em que você está fazendo esporte, fazendo atividade física, as pessoas que estão presentes, as mensagens e a estrutura que você está participando tem muito a ver e merece muita atenção. Mas aí, Matt, só um parênteses assim, que é uma coisa que eu tenho investigado, principalmente no meu doutorado. A gente, assim, principalmente em relação ao Brasil, né, a gente pega o atleta, ele primeiro passa muito tempo, né, entre casa e treinamento, né, e a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai mudando essa esfera, né, fica mais tempo no treinamento do que em casa. E assim, os pais, né, eles têm um papel fundamental na quebra desse paradigma com o treinador, né, então às vezes eles podem quebrar tudo aquilo que foi construído durante um treinamento, né, ia quebrar, gerando uma barreira de, meu filho, esporte não vai levar a nada, esporte isso, vai estudar, vai fazer isso, e aí acaba quebrando isso. Então, por isso que a harmonia entre treinador, pais, né, vai ser fundamental para que o jovem, né, envolvido lá tenha segmento no esporte, né? Então, isso a gente tem investigado bastante aqui em Recife especificamente. Concordo. Maravilha, obrigado, pessoal. Flora, só uma correção: eu não tenho mentalidade fixa, eu tenho uma mentalidade de declínio, mas um dia eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Mas eu vou passar a palavra para o André.
Obrigado pela paciência, André. Eu fiquei com medo de esquecer a pergunta, mas acabei fazendo outra aqui na minha cabeça, então vou fazer as duas. Eu tenho direito aos juros. O Matt, diferente da Flora, escolheu fazer o estudo dele num esporte coletivo. Né? Na corrida, geralmente, ou você está sozinho, ou você está com um treinador, ou com um grupo de corrida, mas você corre sozinho. Só que o Matt estudou o papel do treinador num esporte coletivo, que é o futebol. A minha pergunta é se ele decidiu isolar as outras pessoas que têm influência sobre o esportista, porque você tem o capitão do time, você tem quem quer pegar a sua posição, você tem todo o espírito coletivo ali, que não é só o treinador. Então, como é que ele veria a possibilidade da pesquisa dele ser feita num esporte individual? E para a Flora, você falou da importância da cola social e do ambiente, de estar fora do lugar e talvez até ficar mais harmonioso com o coletivo, menos polarizado. Mas agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação de calor intenso e sustentado durante dias e que o ambiente se torna hostil para a gente praticar esporte, inclusive com mensagens públicas: não faça exercício físico de tal a tal hora, que tem risco de saúde real, né? E como é que você vê como é que a cola social e a abertura para o externo fica nessas situações? Eu posso responder primeiro. André, obrigado pela pergunta. Um, eu acho que essa influência do treinador e do clima motivacional definitivamente é diferente dependendo se é um esporte individual ou coletivo. É difícil falar sobre dados porque não tenho, infelizmente, mas eu já conversei com várias outras pessoas na área, nesse verão para mim no norte, mas foi setembro do ano passado. Eu visitei a Associação de Tênis de Holanda. Eu consegui visitar lá com outro pesquisador e eu falei com um dos treinadores mentais no centro de treino lá. E eu falei com ele, perguntei sobre o trabalho dele e tal, mostrei as coisas muito parecidas com as coisas que eu acabo de mostrar para vocês. E ele falou para mim um comentário que foi: eu acho que o papel do treinador é ainda mais importante para um atleta individual no nosso lugar. Porque não tem esses outros jogadores e essas outras dinâmicas acontecendo. É um ambiente mais isolado, em que tem o jogador tentando melhorar e tem o treinador, que está muito mais presente, dando muito mais atenção individual do que em um contexto de um esporte coletivo. Eu achei a perspectiva dele muito válida, mas a outra coisa que eu pensei voltando para casa dessa reunião foi: mas é muito difícil falar sem dados. Tipo, é a coisa mais difícil do meu trabalho e do nosso campo. Eu posso acreditar várias coisas, achar várias coisas pela minha experiência, pelas coisas que eu já ouvi, mas sem dados é muito complicado. Tipo, falar com certeza, isso é mais importante do que isso. Até falando sobre os próprios dados que eu mostrei para vocês agora, tipo, claro, podemos controlar por vários variáveis quando estamos fazendo uma equação de regressão para tentar controlar melhor, entender melhor essa relação entre um variável e um resultado, mas sem essa estrutura melhor de ciência, e esse método melhor, é muito difícil falar. Então, esse é o meu, tipo, debate interno constante. Tipo, eu gostaria de falar para você, André, a minha opinião, mas é difícil sem os dados, sabe? Uma opinião só é uma opinião. Por isso estamos aqui, ciência comportamental. Só complementando o Mate, mas tem uma pesquisa na área de educação, antes, né, de mergulhar na área da saúde, eu trabalhava nessa área, sobre mentalidade de crescimento. E, se eu não me engano, a conclusão, né, dessa literatura mais recente era também exatamente essa do impacto do ambiente, então do papel da classe e do professor ser mais importante do que a mentalidade de crescimento do próprio estudante. Então, acho que está em linha com esse fenômeno mais amplo até, né, do funcionamento que é aplicado em vários domínios.
E aí, André, sobre essa questão, né, das condições climáticas adversas, com certeza é uma grande barreira para a prática de atividade física e que talvez se torne cada vez mais recorrente. O projeto que eu estava atuando é no Oriente Médio, e uma das grandes barreiras apontadas na literatura é o tempo, né, com calores extremos por grande parte do ano, que tornam difícil a prática de atividade física ao ar livre e práticas coletivas. E daí você tem talvez um contexto onde é mais difícil e tem uma probabilidade maior de ter taxas menores, porque você tem alguns aspectos que são reforçadores, onde você vai ter mais dificuldade de ter. É muito mais monótono você correr numa esteira do que você correr num parque. É muito mais sem graça e acho que com maiores chances de você deixar de treinar se você está treinando sozinho numa academia do que se você tem relações formadas que viram seus amigos nisso, né? Um estudo recente da Milkman, da Rachel Gerson, mostrou o quanto você treinar junto com um amigo aumenta em 35% a probabilidade de você continuar versus não tendo. Então, é isso, você tem barreiras que ficam meio intransponíveis, né? Como você muda o ar, como o Matt usou aí no exemplo dos vegetais, acho que é um bom, uma boa analogia, mas ao mesmo tempo isso não fica prazeroso. Então, talvez tenha que descobrir quais são formas de ficar prazeroso, ou ter esse componente social, ter esse componente da natureza, ou quaisquer outros que sejam, dado essas condições, se isso for frequente. Eu sei que nesses países uma prática comum é caminhadas dentro de shoppings, o que eu achei um pouco triste, mas parece que é algo frequente lá. Mas assim, nessa última semana correndo na Praia de Santos com um calor seco, nesse sentido deu para ver, né? O quão mais. E fica desconfortável, fica difícil. Então, realmente é entender o que são outras formas de adaptar em cima disso. Ótimo. Obrigada, Flora, Gabriel, Matthew. Realmente muito legais as falas de vocês, assim, achei interessantíssimo como é uma luta, né, que a gente tem como sociedade. Eu me coloco nessa luta com vocês. E a minha pergunta é para o Gabriel, uma pergunta para o Gabriel, outra para a Flora. Em relação, Gabriel, a essas pessoas que iam malhar no meio da cidade, né, ali expostas, você tem dados se eram pessoas mais iniciantes, com peso maior ou peso menor? Vocês têm dados em relação ao perfil, né, de pessoas que iam malhar? Então, essa é uma pergunta, porque eu imagino, pensando na sua avó, por exemplo, essa questão da própria exposição, será que está pegando pessoas mais jovens, mais idosas, e como vocês têm esses dados? E Flora, minha pergunta para você, como você começou a sacar esses estudos juntos, né, do atletismo também, de ciências comportamentais, que nudges e que dinâmicas comportamentais você usava para você para fazer essa mudança de comportamento, né? Aquele dia tipo não quero, até uma questão de motivação e disciplina, né? Tipo assim, eu não quero fazer, o que que eu preciso fazer, que tipo de nudge, mentalidade você usava para você conseguir estar nesse momento hoje. Então, duas perguntas aí para vocês dois, se puderem aí, se o Ô, Gabriel. Flávia, obrigado pela pergunta. Então, a gente começou a ter esses dados quando a gente implementou o nutricionista dentro da academia, né? Então, a gente começou a fazer as avaliações e, a partir dessas avaliações, fazer reavaliações, né? Então, a gente tem todos esses dados, né? Através dos check-ins, no começo, a gente teve uma perda da população idosa por envolver estar mexendo com a tecnologia, mas hoje eles já estão bem mais integrados, então a gente tem uma crescente relacionada a isso. E hoje a gente já pensa em criar programas específicos dentro da academia, né? A gente pensa em criar 4 grandes programas, né? Então, um é relacionado à dor e reabilitação, um relacionado mais à qualidade de vida, o outro é performance, porque a gente tem um grupo de corrida dentro dos programas da secretaria também, então a pessoa fazer o complemento do treino, né? Visar hipertrofia, etc. E o outro treino é emagrecimento, né? Voltado para isso. Então, esse é o próximo passo que a gente quer lançar junto com o Ano da Moeda, é a criação desse programa,
locar a população desse programa e ter atendimento específico, né? O treino ser mais específico para cada população dessa que a gente tem trabalhado. Tá? Então, acabei E dando até hoje, uma as pessoas que vão hoje, você tem alguma questão de perfil, Gabriel? Assim, o perfil das pessoas que frequentam hoje, Veja, mas... hoje o perfil da gente, é assim, sendo bem transparente, são mulheres, tá? De 40 a 45 anos, tá? Esse é o principal perfil, assim, não são obesas, não são, esse é o principal perfil da gente, tá? A gente não tem isso. Obrigada. Obrigada. Boa. E Flávia, eu já tentei um bom leque aí de ferramentas e acho que era sempre muito interessante entender qual que é o, tipo, qual que é o momento também, né? E qual que é a relação onde isso se vê. Mas tiveram algumas épocas, principalmente em mudança de contexto. Então, sempre quando eu estava começando um novo trabalho ou mudando de cidade, eu lembro de ser muito difícil recomeçar, né? E acho que isso foram assim momentos de muito aprendizado, de poxa, mesmo eu amando esse esporte, tendo a maior parte das minhas relações sociais nisso, sabendo que já fui boa e tendo até um senso de identidade alinhado, também é difícil. E o quanto a gente só faz por já ter o costume de ir fazendo. E aí, nesses contextos, funcionava muito tipo, esse planejamento antecipado de exatamente onde, que momento, né? E sair um pouquinho disso, amanhã eu vou, e não ter de forma concreta do como. Uma outra coisa que eu fazia era um comprometimento prévio adaptado, então eu combinava com um amigo, e aí ele, tipo, saía de casa mais cedo, era o tempo que eu estaria acordando, e aí quando eu acordasse ele já estava a caminho, então não tinha como cancelar. E aí, então, né, isso forçava também e ficava mais prazeroso. Automonitoramento, utilizava bastante, tanto em momentos de início quanto de, tipo, estar mais focada, de ficar anotando. Teve um ciclo de treinos que eu lotei uma parede de casa com post-its, anotava cada um dos treinos, então acho que isso também, né, traz essa concretude. E acho que prestar bastante atenção e não menosprezar quais que são essas... sempre questões estéticas. Quais que são essas... Tipo, essas barreiras, esse não... Por que que você não está querendo? Porque às vezes a gente se força. E aí, essa é a coisa que torna mais desprazerosa. Tipo, eu vou me forçar a acordar mais cedo do que eu quero, mas eu não tô dormindo cedo. Ou eu quero ter uma manhã calma. Né? Ou eu tô saindo muito abruptamente. Ou o lugar que eu tô correndo é uma rua poluída, pouco segura. E aí tentar contornar planos para isso. Às vezes mapear coisas bobas, tipo, nossa, quando chega esse momento eu tô com fome, e aí eu não quero ir por conta disso, eu tô sem energia. E que a gente, né, muitas vezes não presta atenção e fica nesse cabo de guerra com nós mesmos antes a entender, criar um plano e direcionar. Então, eu acho que parte muito também do normalizar que terão coisas que tiram a motivação e estruturar planos em cima disso. Flávia, você tá no mudo. Posso falar? Eu não mudo. Não, Ah, mas ó, falando muito bom, Flora. Essa questão de planejamento antecipado funciona muito para mim também. Colocar roupa, tênis, saber o lugar, onde exatamente, horário, né? Combinar com alguém é um processo que funciona bastante para mim. Raiz. Ai, obrigada, viu, Flora? legal. Gabriel. Eu tenho uma pergunta para o Gabriel. Antes, né, vocês falando, eu lembrei agora do aplicativo Gym Rats, que está na moda, né? Que é uma competição entre amigos, que você coloca lá e aí no final do mês vê quem venceu, e isso tá. Para algumas pessoas funciona, para outras não, mas eu acho que assim. Eu estou vendo muitos memes aí nas redes sociais sobre isso, e é uma forma também de motivação, né? Essa de competição. Mas a minha pergunta vai para o Gabriel. Eu achei muito interessante essa iniciativa e eu fiquei pensando na digitalização. Eu não sei eu não sei se você comentou, eu perdi assim, mas a classe do público que vai, né? A classe social do público que vai e a questão da digitalização até para o público mais idoso. Se eles estão conseguindo entrar no app, estão conseguindo cadastrar para ter essas mensagens, porque assim, a gente faz alguns projetos com
pessoas de baixa renda, às vezes, e a questão da digitalização é uma barreira, né? Eu falo, a gente faz projetos que eu trabalho na 5, né? Unidade de Ciências Comportamentais aqui do MGI. E a gente está com projetos que realmente, quando você me falou das moedas e tudo mais, eu fiquei pensando se esse público é um dos públicos que vão à academia, e também não só de baixa renda, mas também como idosos, como eles estão entrando na internet, entrando no celular para mexer nesse aplicativo. Show, Raíssa. Obrigado pela pergunta. Só pegando o gancho da primeira fala aí, a gente tem dentro do aplicativo da prefeitura também uma aba lá de esporte que tem um aplicativo que chama Se Mexe Comigo. O Se Mexe Comigo, ele surgiu da ideia de, por exemplo, você tem uma pelada e às vezes falta uma pessoa, uma, duas pessoas, e aí você não consegue realizar aquela atividade lá porque não tem um time para jogar. E aí você cadastra, né, sua pelada lá e você abre para pessoas que têm interesse em participar na pelada consiga jogar e você consiga fazer esse movimento. Então, muitas mulheres usam para correr, quando saem para correr muito cedo aqui em Recife, né, a gente sabe que ainda é escuro, então fica meio perigoso de se unir e faz, meu trajeto vai ser 10 quilômetros, vou sair do Parque da Jaqueira e vou até o Marco Zero, meu pace é tal, bota lá no aplicativo e ela recruta mulheres, né, ela pode botar o filtro e consegue criar uma comunidade e correr mais com mais gente, fica mais seguro. Então a gente tem isso também, tá? Em relação à população que a gente tem hoje nas academias de Recife, a maioria da classe da gente é CDE, tá? E eles têm acesso por quê? Porque para marcar a vacina na época da Covid, todos usavam, né, o aplicativo. Então, a gente fez um processo de treinamento das academias com os idosos e etc., e eles conseguem hoje utilizar tranquilamente. A gente, no começo, teve uma barreirinha, a gente perdeu um pouquinho dessa população específica, mas depois conseguiu inserir elas normalmente e hoje elas têm até um número legal, tá? Perfeito. Léo, para a gente fechar, que já estamos no limite do tempo, se você puder. Cara, eu queria fazer uma pergunta para a Flora. E, na verdade, assim, a gente tem falado a noite toda aqui de colocar pessoas para fazer mais atividade. A gente tem tido um desafio um pouco oposto aqui em BH. A gente tem colocado gente demais para fazer atividade, correndo no nosso grupo de corrida. E é um pouco complexo, porque a gente não é um evento, a gente não é nada, e vem pessoas de vários níveis, e tem uma galera que acaba sofrendo um pouco mais e fica um pouco para trás, assim. E é um desafio, assim, porque como a gente corre na cidade inteira, pode ser perigoso para a pessoa, os carros começam a perder um pouco a paciência, enfim. E aí eu sempre que fico no fundão, fico naquele dilema. Como que eu não desmotivo a pessoa para não vir? Como que eu lido para ela, enfim, dando alguma orientação que ela pode se preparar um pouco melhor para poder voltar? É sempre uma linha meio tênue, assim, que eu tenho visto não só no nosso grupo de corrida, mas nos outros grupos que tiveram um crescimento significativo, assim, na participação. Não sei se foi algo que você chegou a ver na tua pesquisa, enfim, mas toda dica é mais que bem-vinda, Flora. Acho que esse é o tipo de problema bom de ter, né? Acho que é muito pensar também, pelo jeito, um grupo ganhando escala, né? E como criar estruturas que comportem esses vários níveis. E o que a gente sabe pelas ciências comportamentais, por exemplo, é que se você coloca pessoas muito distantes, você desmotiva a própria pessoa, né? Em termos de grupo, de comparação, é bom ser pessoas ligeiramente melhores, ou, aliás, até lembrando de um estudo recente, pessoas ligeiramente piores, porque isso faz com que você queira manter, de certa forma, a sua superioridade e se motive. Então, fizeram esse estudo analisando dados de redes sociais, saiu na Nature, acho que em 2018. Então, talvez criar certas faixas, né, de estruturas, assim, poderia ser uma forma de guias diferentes, algo nesse sentido, mas acho que se as pessoas estão comparecendo, né, estão experimentando esses novos espaços, como amantes do esporte, é um grande compromisso aí de continuar incentivando essa troca. Mas que legal, Léo, depois a gente pode falar mais também disso. Ô, Léo, posso falar um pouquinho de uma experiência prática que eu já tive, enquanto professor de grupo de corrida, na época de estágio. A gente fazia um negócio bem bolado, assim. Claro que quando você pensa em treino na rua, tem diversos trajetos, mas a gente sempre pegava a galera do grupo mais avançado e fazia com que eles dessem volta no quarteirão e chega a determinado momento que eles ficavam atrás da galera iniciante, porque a volta era um pouquinho maior no quarteirão
e aí os iniciantes ficavam na frente e acabavam ficando tirando onda, gravando assim, tô na frente de Flora, que é performance, e etc. Então a gente criava essas estratégias assim. Claro que às vezes dava certo, às vezes ficava um bololô lá, a galera na rua reclamando, mas a gente tentava fazer com que os avançados fizessem percursos mais redondos para passar pelos iniciantes. Não sei se isso serve aí, não sei como é que tua construção de treino. Perfeito. Gente, precisamente 8h30 que foi o prazo combinado com os nossos convidados, mas acho que tem muita conversa ainda. Eu tinha umas três aqui, mas acho que a gente pode. Provavelmente a gente repete o tema em algum momento mais tarde esse ano, e aí talvez com o Gabriel, o Matt, a Flora do lado de cá como convidados, trazendo mais gente, que acho que é um tema com certeza importante do ponto de vista de política pública, interessante do ponto de vista social, desafiador do ponto de vista comportamental. Então, enfim, tudo que a gente gostaria para ter esse ano dentro das discussões aqui da C3. Vendo aqui pelo chat que várias conexões estão se fazendo, que também é parte do nosso objetivo. E, bom, só agradecer a todos por estarem aqui, agradecer mais ainda a Flora, ao Gabriel e ao Matt. Ah, e até o mês que vem. Por favor, sigam a gente na página do Meetup, no LinkedIn, no grupo de WhatsApp, quem não está. Talvez o jeito mais fácil seja aí na página do Meetup, que estão todos os links lá. E no nosso canal de YouTube, onde a gente vai publicar esse vídeo. E muito obrigado, pessoal. Até o próximo mês. Muito obrigada, pessoal. Adorei, amei aí. Parabéns Tchau, pelo gente. trabalho. Tchau, Obrigada. tchau, Abraço, gente. Matt. Boa noite. Um Obrigado, abraço. Gabriel. Flora. Obrigada, gente. Obrigado, Verônica. Obrigadão, Flora. Obrigada. Só gente hoje, né, Guilherme? É. Calma aí, mas foi muito bom, né? Já parou a gravação? Não. Pera aí, deixa eu parar. Recording. Peraí, não vou report. Peraí. Recording. Stop.